Vamos lá. O pastor disse, Mateus, tu escolhe a ordem, mas eu quero ser o primeiro. Eu digo que tá certo. Tudo bem, pastor. Então, o pastor aí... Cada um vai ter 10 minutos de fala, tá certo? Para que a gente possa ter essa dinâmica melhor. Todo mundo tem um tempo razoável aí para falar. 10 minutos, certo, senhor? Eu não podia perder essa. Desculpa. Mas pastor Flávio pode iniciar aí. 10 minutos, vou estar cronometrando aqui, pastor. Fica à vontade, viu? Tá bem, tá bem. Graça e paz, irmãos. Eu tentarei falar um pouco sobre como despertar a igreja para esse tema, aconselhamento bíblico. Então, é uma tarefa pastoral, é uma tarefa do conselho, exige envolvimento de toda a igreja. Esse tema não é um tema novo, ele é bíblico, ele é tão antigo quanto o nosso Deus, quanto a criação. Deus já aconselhava Adão e Eva no jardim. Temos tantos exemplos bíblicos. Moisés precisou de conselho do seu sogro ali naquele momento. Então, é antigo. Novo Testamento, Paulo recomenda isso e ensina às igrejas. De tal forma que é um mandamento. Nós já temos seguido isso aqui na igreja, desde o início, mas precisamos melhorar, aperfeiçoar. E, às vezes, Deus... tem igrejas que, às vezes, se dedicam um pouco mais nessa área de aconselhamento bíblico. Toda igreja deve se dedicar, mas entendo que algumas têm aquele ministério mais específico de aconselhamento, de tal forma que precisa treinar os membros para isso, ao ponto de, quem sabe, um dia aqui na igreja nós temos vários conselheiros treinados. Na verdade, todos devem ser conselheiros, mas se nós quisermos, como igreja, avançar nesse projeto, nós precisamos continuar treinando os nossos membros. Quem sabe um dia aqui nós tenhamos 30 conselheiros disponíveis para a sociedade, para as pessoas que vão chegar na igreja. Hoje nós temos só um gabinete pastoral, que está em reforma, inclusive. Mas, quem sabe, um dia, todas as nossas salas serão gabinetes em potencial, onde, Simone está aqui cochichando comigo, uma clínica, né? Quem sabe, ainda que não seja uma clínica oficial, mas irmãos disponíveis para ajudar uns aos outros. Quem sabe um dia Deus pode fazer isso na nossa igreja. Cada um atendendo aqui nas tardes, às noites, ou algum dia da semana, disponível para a sociedade, porque o aconselhamento inclui também a evangelização. É um discipulado. A gente usa esse termo aconselhamento, mas é um discipulado, é um evangelismo, é uma edificação, ao aconselhamento informal, ao aconselhamento formal. Então, eu quero citar aqui, brevemente, o texto de Colossenses 3. Colossenses 3, 12 a 17. Então, nesse texto, é um dos textos onde o apóstolo Paulo ensina à igreja esses mandamentos mútuos, que tem a ver com a nova vida em Cristo Jesus. Porque temos nova vida em Cristo, nós devemos agora cuidar uns dos outros. E ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Eu vou ler o texto inteiro não, apenas destacar alguns pontos. Verso 13, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Verso 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria e louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos. Então, isso é um ensino maravilhoso, a nova vida que recebemos. Nós devemos trocar o mal pelo bem,
a ira pelo que é bom, pelo conselho, é uma mudança de vida. Se nós estávamos envolvidos com o pecado, agora devemos estar envolvidos com o bem, com o irmão, de tal forma que a igreja vai se transformando nesse ambiente de união, nesse ambiente onde nós podemos ser verdadeiros, onde nós podemos buscar conselho, onde nós podemos contar nossa dor e o outro não vai se escandalizar, vai nos respeitar, vai orar por nós. Então, é uma maturidade em Cristo Jesus. E esse caminho, onde nós podemos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, sem inveja, né? O irmão conta a bênção e a gente se alegra de coração, sem inveja, o irmão conta a dor, a gente não se escandaliza, mas a gente está junto para aconselhar. É um ambiente que a igreja vai crescendo nessa maturidade. E aqui está o caminho, né? Por causa de Cristo, nós devemos nos revestir do novo, como eleitos de Deus, amados por Deus e prontos para amar os outros. E aqui, essas 4 áreas, que é perdoai-vos, instruí-vos, suportai-vos e aconselhai-vos. O que é suportai-vos? É dê suporte ao seu irmão. Não é aguente o seu irmão nas suas falhas. Também, mas é dê suporte. Quando você vê a fraqueza do irmão, ajude o seu irmão. Perdoai-vos mutuamente. Como o Léo falou nessa manhã, a gente precisa perdoar-se uns aos outros. Aconselhai-vos e instruí-vos. Tudo isso nós vamos conseguir fazer se a palavra de Cristo habitar ricamente em nós. O tema aconselhamento bíblico é por isso. É porque a Bíblia é o centro de cada conselho. O obreiro, a pessoa que quer trabalhar nessa área, deve se preparar com uma vida de piedade, uma vida de oração, uma vida em busca da palavra de Deus. E também se tornar algo mais, um ministério mais forte, claro que a pessoa deve buscar fazer um curso teológico, um estudo bíblico mais aprofundado, mas tudo começa com a leitura bíblica, com a vida de piedade, com a disposição e o desejo de conhecer a Deus. Eu acho que o tempo já está, né, Mateuzinho? Tem 3 minutos. Eita, meu Deus. Vou usar esses 3 minutos só para falar desses 2 livros. Ajuda aqui, Simão. Então, eu quero só mostrar quanto material bom tem nessa área. Isso aqui foi um presente que uns irmãos de Recife nos deram, a mim e a Simone. A Flávia, uma conselheira bíblica, uma senhora que, inclusive, aconselhou Simone agora, quando Simone estava enferma. Simone passou recentemente dificuldades psiquiátricas, mais uma vez. Então, Flávia foi quem aconselhou e ainda aconselha hoje Simone, lá de Recife, grande amiga nossa. Ela fez o curso, após que eu fiz em aconselhamento bíblico, ela era da mesma turma. A gente criou uma amizade com esse casal e de tal forma que eles nos deram esse presente e outras coisas, outras bênçãos na vida. Então, isso aqui é um manual de autoconfrontação. O tema principal é que nós não vivemos para nós mesmos. Qual é a pergunta? Você vive para você mesmo, então você está errado. Você vai ser confrontado pela palavra de Deus, para viver pelo padrão bíblico, não por você mesmo, nem para você mesmo, mas viver para a glória de Deus. E aqui ele vai tratar vários temas, que não vai dar tempo de citar, nem é o momento aqui, mas ele vai dizer, lidando com o eu, a ira e a amargura, a escritura bíblica para a mudança, o caminho do homem, o caminho de Deus, pais e filhos. Então, são confrontos bíblicos com o nosso pecado. O tema é a autoconfrontação. E o outro é aconselhando os casos difíceis. Então, são casos mais difíceis. E aqui, só para vocês verem, olha os temas, né? Primeiro, a suficiência das Escrituras, o aconselhamento bíblico e o propósito desse livro. Então, mostrando que a Bíblia é suficiente para resolver nossos conflitos, nos orientar na vida. Segundo, Mariana e sobrevivendo ao abuso sexual.
Terceiro, Brian, o transtorno obsessivo compulsivo. Sara e a depressão pós-parto. Mary e o medo paralisante. Ashley e a anorexia. Seth, Tony, o transtorno bipolar. Jaque e o transtorno da identidade dissociativa. Jason e a homossexualidade. Julie e os vícios e o adultério. Jennifer e um caso aparentemente difícil. Para encerrar, eu cito aqui o caso da Sara, que era uma jovem da igreja, bem casada, desejava ser mãe. Quem é o autor? O Tiago está perguntando. É o John MacArthur. Não, o John MacArthur apresenta, é o Stuart. Eu quero terminar com esse exemplo da Sara. Era uma jovem da igreja, bem casada. Meu tempo terminou. Bem rapidinho, o caso da Sara. Pode complementar aí, pastor. Pode complementar. Por fim, ela engravidou. Queria ser mãe perfeita, teve um bebê e entrou numa depressão muito grande. Queria ser a mãe perfeita e não conseguiu. E, por fim, a igreja a ajudou. Ela não queria conselho de ninguém, mas as mulheres mais velhas da igreja a visitaram, o pastor visitou. Ela foi humilde para aceitar os conselhos e a igreja se envolveu, ajudaram a ela cuidar do filho e ela saiu daquela depressão, mostrando que a igreja junta pode aconselhar um casal que está num momento desse difícil. Amém, amém. Se um dos irmãos quiser complementar alguma coisa, sinta-se à vontade. Eu vou dar um tempo menor, né? Mas sinta-se à vontade se alguém quiser complementar alguma coisa aí que o pastor falou, certo? Vamos seguindo aqui, fazendo a ordem já que está aqui. Então, Simone, fica à vontade. 10 minutos, tá certo, Simone? Bom dia, meus irmãos. É um prazer estar aqui, uma honra, né? Estar no meio desses homens aqui. Disseram ali que era uma galera top. Eu digo, ai, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas é muito bom também, como mulher, estar aqui presente, né, no meio da liderança da igreja. E a igreja dá esse espaço para as mulheres também falar. Me sinto honrada de verdade, meu conselho, meus pastores. Muito obrigada pelo convite. Eu queria falar um pouco a respeito de... Somos chamados para cuidar uns dos outros, né? Isso é o que aborda o aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico é um ministério privado da palavra, né? O ministério público é quando está expondo as escrituras, e o ministério privado é quando está aqui no particular. Então, o aconselhamento bíblico é esse ministério privado. E nós usamos no aconselhamento bíblico, irmãos, como já foi falado, né, desde sexta, ontem e hoje, e vai ser falado ainda mais, a Bíblia ela é a base, né, ela é o centro das nossas conversas. Através do aconselhamento bíblico, nós vamos conhecer mais a Deus e nós vamos conhecer mais a nós mesmos. E nós vamos ajudar aquele que está sendo aconselhado a chegar na resolução dos problemas, a conhecer o seu coração e, através desse conhecimento, à luz das Escrituras, chegar a uma solução dos problemas. Não adianta tratar, como o pastor Sivaldo falou na sexta, o externo, né, porque a gente liga muito a questão dos nossos problemas e dos nossos conflitos às coisas externas. E não é bem assim que a Bíblia nos ensina. Ela nos ensina lá em Tiago e tantos outros textos que o problema está no meu coração, está no seu coração. Portanto, nós devemos tratar o coração à luz das Escrituras. E aí eu coloquei aqui uma pergunta: quem pode ser um conselheiro bíblico? Né? Talvez você se diga assim, jamais. Não me sinto capacitado. E aí eu quero pedir permissão aos irmãos e quero ler uma partezinha desse livro, que provavelmente depois a gente vai trabalhar. Quem quiser trabalhar no aconselhamento bíblico, isso aqui é só um pontapé, eu acredito, né? Meus presbíteros e pastores, a gente pode, né, trabalhar mais profundamente. Esse livro é de Edward, 8 maneiras de cultivar relacionamentos saudáveis dentro da igreja, aconselhando uns aos outros. E aí eu quero pedir permissão a vocês e quero ler uma partezinha aqui dessa página. Eu fiz questão de ler para não ser minhas palavras dizendo o que ele está falando, tá bom? Então, é uma autoridade, não é Simone falando, né? É alguém mais capacitado a falar. Ele diz assim: pastores e mestres desempenham seu serviço, que é o ministério público, né? Eles também nos treinam para desenvolvermos o nosso serviço, nossos ministérios privados. Ao que parece, o Senhor se agrada de usar pessoas comuns, mediante atos de amor,
supostamente comuns, para que sejam os principais colaboradores no amadurecimento do seu povo. Se você confia em Jesus e não em si mesmo, e se sente fraco e desqualificado, então você está qualificado. Então você foi chamado. O objetivo dessas 8 lições é ajudar a moldar a cultura da sua igreja, de modo que o aconselhamento e o cuidado mútuo da alma se tornem características naturais da vida diária do corpo. E aí eu coloquei algumas coisas que eu vou salientar da própria fala do autor. O Senhor usa pessoas comuns, né? O Senhor usa pessoas comuns. Se fosse olhar para mim, meus irmãos, e as minhas qualidades enquanto pessoa, jamais eu estaria aqui. Jamais eu estaria trabalhando com aconselhamento bíblico. Eu sou uma pessoa altamente tímida, só Deus sabe as lutas de estar aqui e de estar no ministério ao longo desses anos. Mas Ele tem trabalhado em mim. E o Deus que chama é o Deus que capacita. Se você se acha capacitado para fazer, infelizmente você não foi chamado. Porque Ele chama os que não são capacitados para capacitá-los e usá-los para a glória dEle. Porque a glória não é nossa, nunca foi, nem nunca será. A glória sempre será dEle. Deus usa colaboradores para amadurecer o seu povo. Já pensou, Deus escolher pessoas, falhas como eu, falha como nós, falha como vocês, para aperfeiçoar, para fortalecer o corpo dele, que é o povo do Senhor. Um pré-requisito, esse aqui é a chave de ouro, como diria pastor James, tem que escrever com letras douradas e colocar assim, no maior outdoor na nossa mente, é se você confia em Jesus e não confia em si mesmo. Então, você está apto para trabalhar no aconselhamento bíblico ou em qualquer outro ministério da igreja local. Se você se sente fraco e desqualificado, diz o autor, então você foi chamado. E como isso é bom, meus irmãos, como isso é bom ver que Deus, pastor Ronaldo Lidório diz que Deus, com as minhas palavras, tem uma quedinha pelos fracos. E como é bom saber que Ele tem uma quedinha pelos fracos, porque me inclui nesse projeto lindo e poderoso dele. Ele poderia ter mandado os anjos para fazer esse serviço aqui, de estar cuidando da igreja, de estar evangelizando o mundo. Mas Ele não quis. Ele quer usar a mim, quer usar a você, com as nossas fraquezas para a glória dele. Nosso desejo, então, é ajudar a criar e fortalecer a cultura na igreja, de modo que o aconselhamento bíblico e o cuidado mútuo de almas se tornem naturais na vida diária da igreja. Meu Deus, como eu sonho, meus irmãos, eu sonho que um dia a gente possa chegar nesse nível de maturidade, onde a gente não fira o nosso irmão, mas a gente trate os nossos irmãos. Nesse autor também ele vai dizer que como é bom participar de uma igreja onde a gente pode contar as nossas fraquezas, onde a gente pode chorar as nossas dores. Mas, infelizmente, nós ainda não chegamos nesse ponto. Nós ferimos muito uns aos outros. Eu estava conversando com a dona Nessia essa semana e a gente estava estudando junto esse livro aqui, de Depressão e Graça, e ele mostra como Deus tratou Elias, né? Fugindo dos profetas, com medo de Jezabel. E Deus não tratou Elias com confronto, com dureza, confrontando o pecado, que é assim que a gente gosta de fazer, mas não é uma boa maneira. E aí nós precisamos aprender a cuidar uns dos outros, como Deus cuida. Deus cuidou de Elias com amor. E aí o autor diz que a marca de Deus é uma marca amorosa. Como eu preciso ter amor para cuidar das pessoas. Como às vezes a gente perde a paciência facilmente, né? Ficar 1 hora escutando alguém falar, né? Desabafando. E como a gente quer falar e trazer a resposta logo, imediata, como se a gente fosse o salvador da pátria. Mas esse não é o papel do conselheiro bíblico. No aconselhamento bíblico, eu estou lendo esse livro e eu estou achando ele maravilhoso, e só o título dele fala muito ao meu coração, Instrumentos nas Mãos do Redentor. Pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. Então, eu não sou melhor do que aquele que está sendo aconselhado. Eu só estou no lugar
diferente hoje, mas amanhã eu posso estar no outro lugar precisando de conselho. E é um processo, o aconselhamento bíblico, onde os dois estão crescendo. O aconselhamento bíblico é um pouco diferente do discipulado, pelo que eu entendo, porque o discipulado ele é contínuo, né? É um processo contínuo que a gente deve viver correndo atrás do discipulado, todo mundo junto. O aconselhamento bíblico é pontual. Eu estou passando por uma crise, de alguma forma, um conflito, então eu procuro ajuda para ser tratado. Depois que eu for tratada, alimentada, cuidada, eu volto para o discipulado e a vida segue. Tem pessoas que querem viver no discipulado a vida inteira, sendo chaleradas. Irmãos, acorda. Né? O corpo de Cristo tem muita coisa para a gente fazer. E se a gente não se dispor a trabalhar, nós vamos sempre fazendo assim, eu preciso. Então, para de olhar para o seu umbigo. Olha para frente. Deus quer que a gente caminhe para frente e alcance outros, dentro e fora. Nós possamos ser fortalecidos pelo Senhor e na força do seu poder. Obrigado. Obrigado, Simone. Tem mais um minuto, se quiser complementar alguma coisa. Não, tudo certo. Deixa para Itiel. que o pastor passou, Simone tirou, né? Acerta. Agora, pastor Érico tem a palavra aí, mais 10 minutos também, pastor. Fica à vontade. Amém. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. É um desafio, uma alegria estar aqui, tratando sobre essa temática que é tão relevante, tão importante, e que bom que a igreja tem despertado, tem havido esse interesse, parte da liderança, para fomentar isso no meio da igreja, porque já é uma prática, né? Na verdade, a igreja ela vive nessa prática do aconselhamento bíblico. Eu quero abordar com vocês, nesses minutos, sobre o aconselhamento bíblico e a evangelização. Aconselhamento bíblico e a evangelização. Interessante a gente pensar no que é evangelização. É o ato da proclamação da palavra de Deus, a proclamação do evangelho como um imperativo, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Algo que a gente faz de maneira intencional. Por exemplo, ontem nós fomos com a MP lá para o Parque da Criança, então foi agendado, a gente tinha uma proposta, a gente foi evangelizar, entregamos água lá, falamos sobre Jesus, que é a água da vida, uma bênção, a gente está proclamando o evangelho. E aí nós temos essa questão do aconselhamento bíblico, não é? Quando a gente pensa se a evangelização, o ato de proclamar a salvação em Cristo Jesus, a gente pode pensar no aconselhamento bíblico como uma forma de comunicar essa mensagem de salvação. Eu queria pensar em 3 coisas com vocês aqui. A primeira delas diz respeito aos desafios, né, desse aconselhamento bíblico, as oportunidades, e eu quero terminar apresentando uma proposta simples de abordagem nesse processo de aconselhamento bíblico como evangelização. Tem um autor chamado Jay Adams, ele vai entender que o aconselhamento bíblico, para um não crente, na verdade, é um pré-aconselhamento. Por que ele diz isso? Porque ele entende que o aconselhamento em si ela é uma prática para o meio da igreja. A gente acabou de ler Eclesiastes, a gente vai começar Eclesiastes, né, depois de Atos, mas a gente leu Colossenses capítulo 3, que fala, e se a gente for perceber ali, a linguagem de Paulo é para a comunidade, para os eleitos, para o corpo de Cristo. Essa é uma prática para a igreja do Senhor. Pois bem, essa é uma questão de entendimento, então ele diz que todo o processo antes de uma abordagem para um não cristão é um pré-aconselhamento, e o aconselhamento começa, de fato, quando o indivíduo, quando a pessoa ela se volta para Cristo, ela entende seus pecados, e aí começa o aconselhamento. É claro que Jay Adams está ele é um dos precursores dessa questão do aconselhamento bíblico, ele pensa numa realidade lá, acredito, norte-americana, onde a questão da psicologia estava suplantando a questão desse aconselhamento bíblico. Havia uma certa confusão, então ele é mais taxativo para estabelecer, né, esses fundamentos. A gente tem outro pastor chamado George Scipione.
A gente participou de uma palestra com o Jorge Cipione lá em Recife. Ele faleceu, acho que há um tempo atrás. E ele vai dizer que o evangelismo, o aconselhamento bíblico começa com a evangelização. Ou seja, ele diz, não, você começa um aconselhamento, isso já é evangelização. O que é que eles querem dizer? Eu acho que é do Jay Adams, aquela frase que diz assim, o coração do problema é o problema do coração. Eu estava com a frase, não sabia quem era o autor, mas o coração do problema é o problema do coração. O que é que eles querem pensar? O que é que eles entendem? Que se o indivíduo ele não entende a realidade do seu problema, fica difícil você aconselhá-lo. Mas essa também tem esse entendimento que essa é uma porta para evangelização. Veja, há alguns dias atrás eu me deparei com a situação de que conheci duas irmãs que eram intrigadas. E aí veio uma terceira pessoa que me chamou e disse assim, olha, tem esses meus parentes, eles estão com esse problema, tem como o senhor ser um mediador? Eu disse, vamos lá. Conversei com uma, conversei com outra pessoa, e uma delas disse assim, eu até perdoo, mas ela vai ter que vir até mim. Né? Ela vai ter que chegar. Veja, quando a gente pensa na palavra de Deus, diz assim, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Mas como dizer isso para uma pessoa que não tem paz com Deus? Né? Justificados, pois, mediante a fé, tende paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, há um passo que precisa haver esse entendimento. Para um cristão, digo, você precisa perdoar, meu irmão. Né? E aí a gente vai tratar, com certeza. Você chega para um não cristão, você vai dizer, por que eu tenho que perdoar? Então, eu tenho que dar um passo atrás e é o quê? Em Cristo Jesus. E aí eu vou apresentar o Evangelho. E por quê? O coração do problema é o problema do coração. Mas é sempre um desafio se deparar com essa questão do aconselhamento bíblico, entendendo aquele que está sendo aconselhado dos seus pressupostos. Mas eu vejo também que é uma questão de oportunidades. E aí eu já passo para um segundo momento aqui. Quanta oportunidade tem havido no nosso dia a dia, da gente ter esse contato com pessoas que gritam por socorro. Essa é a verdade. Eu estava vendo a palestra do pastor Tiago Henrique, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem um ministério já, né, mais maduro assim, na parte de aconselhamento, e ele falou algumas coisas interessantes, no que tange a questão da ansiedade. O Brasil está no topo. Então, se você queria que o Brasil ficasse no topo em alguma coisa, então, em termos de ansiedade, é um país que as pessoas demonstram mais marcas de ansiedade, é o Brasil. Está em quinto lugar na questão da depressão. Então, onde você está, meu irmão? É no trabalho, é na universidade, é na sua vizinhança, é no meio da sua família, muito provavelmente alguém vai estar com um problema relacionado a isso. Ansiedade ou depressão. Você pode até estar pensando agora, pastor, eu que estou com esse problema também. Mas faça essa pergunta. Lembre aí de alguém do seu círculo de amizade, direto ou indiretamente, que está com depressão, ansiedade. Há ou não há? Muita gente. Então, muita gente tem procurado auxílio cristão. Talvez elas não queiram o Deus que nós proclamamos, mas elas precisam de ajuda. Então aí a gente pensa nessa questão gritante das oportunidades. E você tem ficado atento para essas oportunidades que têm surgido? Porque para isso a importância de você ser solícito, de você estar disponível, de você perceber, ler o meio, saber das ansiedades, né? E de encontro ao problema dos outros. A gente fica meio que se esquivando, né? Mas é por isso que nós estamos aqui, irmãos, para entendermos melhor sobre o aconselhamento bíblico e você e nós, enquanto igreja, desenvolvermos
essa habilidade, essas aptidões para a gente poder amadurecer e crescer. E aí a gente pode pensar, eu quero passar para vocês algo muito curto aqui, mas uma proposta de abordagem. Que proposta de abordagem é essa? 3 coisas. Estou bem presbiteriano, né, gente? Aproximação, compaixão e confrontação. Aproximação. E aí eu quero pegar como exemplo o maior de todos os conselheiros, que é Jesus Cristo. Aproximação. Você lembra lá de João, capítulo 4, a mulher samaritana? Ele passa por Samaria e João 4,4 vai dizer que era necessário que Jesus passasse por ali. Para quê? Ele poderia ter ido por outro caminho. Mas é alguém que estava se aproximando das pessoas. Veja, enquanto muitas vezes nós estamos nos esquivando, dizendo assim, eu não cuido nem do meu problema, eu vou cuidar dos outros. Né? Então, Jesus, ele se aproximava. Ele sabia, ele lia, ele estava perto das pessoas. E aí tem a questão da compaixão também. De você chorar, de você entender a dor da pessoa, de você entender as dificuldades. É claro que você tem que chegar e o processo de aconselhamento bíblico, eu vou pensar na evangelização, tem que ter a propagação da palavra de Deus. Né? Mas pensando aqui, calma, Mateus, já pausa aí, Tiel vai descontar no tempo dele. Mas aí, essa compaixão, você se sensibilizar com a dor do outro. Eu estava em Pedra d'Água, eu vim de lá, hoje nós vimos Jonas, estávamos vendo a exposição, o resumo de Jonas, o panorama, lá no finalzinho do livro de Jonas, dá uma dor no coração, porque os ninivitas, eles não sabiam distinguir nem entre a mão direita e a esquerda. Jonas, como não se compadecer de um povo que está assim? Como não se compadecer, irmãos, de um mundo que chora, de um mundo que sofre? Né? Então, aproximação, compaixão e confrontação. Ele precisa terminar o processo expondo o problema, a raiz do problema. O coração do problema é o problema do coração. Imagine bem, e aí eu termino com esse exemplo para a gente fechar. Imagine bem que alguém chegou para você e disse assim, eu estou com um problema no meu relacionamento, meu namoro. Alguém está com um problema no casamento, ou está intrigado de alguém. Aí você senta com essa pessoa, você conversa com essa pessoa, acompanha essa pessoa, tudo bem. Mas para você reencontra e diz assim, como é que está? Diz, muito obrigado, André. Porque meu casamento melhorou, está top. Eu segui aqueles passo a passo. Passo a passo deu tudo certo. Não, meu namoro está bem, a gente até noivou. Então, o meu relacionamento com os meus pais melhorou. André, muito obrigado. Eu pergunto, o desfecho disso, será que foi exitoso ou não? Se eu pensar no bem-estar da pessoa momentâneo, eu digo, foi beleza, eu resolvi, consegui resolver. Eu posso até usar essa linguagem mesmo. Eu consegui resolver o problema, que foi algo humano. Mas se a pessoa chega e diz assim, André, eu entendi que o problema estava em mim. E meu relacionamento com Deus foi restaurado, André. A minha família não está nem tão legal. Meu casamento ainda está balançado. Meu relacionamento com os meus pais ainda não anda, essas coisas todas. Mas Cristo é o meu Senhor, André. Muito obrigado. Aí é santificação. E aí é um acompanhamento. Né? Só para a gente pensar, irmãos. Então, Deus abençoe. Então é isso. Amém. Obrigado, pastor. Diáconos, a gente já tem perguntas? Alguém já fez perguntas, alguma coisa? Se tiver, galera, o pessoal está falando muito sobre essa nossa responsabilidade também de aconselhar, né? Percebam que todo mundo falou aqui que não é papel apenas da liderança da igreja, né? Todos nós temos esse papel, então provavelmente deve gerar dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida, façam perguntas, tá certo? Os diáconos estão ali apostos, tá bom? No final eles vão trazer para mim. André, é contigo. Graças a Deus, irmãos, em menos de 10 minutos, eu quero tentar propor a vocês 3 coisas. Uma justificativa sobre a razão da gente estar falando sobre aconselhamento bíblico dentro da igreja em pleno 2024. Depois disso, eu quero fazer um breve panorama histórico do aconselhamento bíblico.
E, por fim, contar a minha breve trajetória nessa pequena jornada. Talvez eu ainda esteja no segundo passo, ou ainda terminando o primeiro passo, eu não sei, do aconselhamento bíblico. Então, por que a gente está estudando isso? Por que a gente está debatendo sobre isso, ou apresentando isso há 3 dias, gastando um domingo para falar de aconselhamento bíblico? E, se Deus quiser, mais do que isso depois. Porque a gente vive um tempo de efervescência, de gente que aconselha. Você deve abrir a sua rede social e você vai receber diversos conselhos bíblicos e não bíblicos. Por que eu digo bíblicos? Porque hoje em dia é até difícil a gente chamar de aconselhamento bíblico, porque todo mundo usa a Bíblia. Seja um ateu, ele vai achar um texto legal que fala sobre alguma justificativa, sobre algum melhoramento pessoal, e ele usa aquilo sem nem entender o contexto, sem nem saber do que é que está falando, sem ter Cristo, e usa aquilo como se fosse um mantra para poder crescer socialmente ou como pessoa. A gente vê isso de maneira mais clara no movimento coach. Você vai ter diversos ditos pastores, teólogos coaches, que pegam recortes da Bíblia e dizem, é isso aqui que você precisa para ter sucesso na sua vida. É isso que você precisa para ir mais além, para poder vencer a barreira de alguma coisa e destravar o código do sucesso. Qualquer coisa nesse sentido. Então, além disso, a gente tem vivido um tempo de dissolução dos absolutos. A gente tem encontrado um período, a gente está vivendo nesse período, em que parece que não há mais verdade. A verdade sou eu que decido o que é que se aplica ao meu contexto e não ao seu contexto. E assim sendo, a gente precisa de um absoluto. A gente precisa voltar para um referencial. E esse referencial, como já foi falado aqui pelos pastores e por Simone, é a palavra de Deus. É nesse sentido que talvez os escritores mais recentes, como Jonatas Abdias, professor, ele aconselha que a gente diga o termo aconselhamento cristão, porque aí você precisa de Cristo. E não somente da Bíblia, porque muitos têm usado a Bíblia de maneira torta, de maneira equivocada, mas a partir de Cristo, aí nós sim temos um parâmetro. A partir de Cristo nós temos de fato um referencial que nos ajuda a aconselhar de fato, a ir além, não simplesmente um melhoramento social, um melhoramento de caráter, mas de fato uma transformação do coração, uma vida voltada agora para o próprio Deus, a famosa conversão. E nesse sentido, eu queria fazer um breve panorama histórico com os irmãos. O pastor Flávio já adiantou um pouco sobre isso. A gente vê em toda a Escritura o aconselhamento. A gente vê o próprio Deus aconselhando. A gente encontra talvez em Provérbios, no livro de Provérbios, que é uma coletânea de conselhos, e eram para ser de fácil memorização, para pais ensinarem a seus filhos. Era o que Salomão estava fazendo também. A gente encontra lá em Provérbios 11:14, que é dito que na multidão de conselhos a gente encontra a segurança, a gente encontra a sabedoria. É assim que a gente aconselha uns aos outros, a gente cuida uns dos outros com a Escritura. Talvez você vá lá para o Novo Testamento e encontre diversos casos também de aconselhamento bíblico. Talvez um dos mais conhecidos seja o apóstolo Paulo, escrevendo cartas para os seus amigos, escrevendo cartas para os seus discípulos, aconselhando de fato com a palavra de Deus, não com palavras de Paulo, mas por meio do Espírito Santo. Conselhos esses que servem também para nós, para a igreja do século XXI. A gente entende também que ao longo da história do aconselhamento bíblico, ele não foi tão bem sistematizado. A gente vê, talvez, desde Jay Adams, uma sistematização. Por que a gente fala tanto de Jay Adams? Porque antes dele, todo mundo fazia aconselhamento, mas não havia um código, não havia uma sequência, não havia uma organização, uma sistematização desse pensamento. E vale a pena salientar que, mesmo depois de Jay Adams, aconselhamento não é um bloco uniforme. É como a gente pensa normalmente sobre outros temas. Se você fala assim, os puritanos pensavam dessa forma. Que puritanos? Qual puritano? Que forma de pensamento? Da mesma maneira se aplica ao aconselhamento bíblico. A gente não pode botar tudo num grande saco e dizer, isso aqui é aconselhamento bíblico. De acordo com cada pensador, de acordo com cada teólogo, vão surgindo vertentes, pensamentos, correntes, condutas. E isso acontece naturalmente com todo tipo de assunto dentro da igreja. Tudo vai se desdobrando de acordo com seus contextos. Então, se a gente quer ter um panorama histórico do aconselhamento bíblico moderno, a gente começa de fato com Jay Adams. Ele organiza, como o pastor Ericon falou, com um contexto mais americano, com um contexto em que ele estava combatendo um levante psicológico dentro da igreja, e que tudo era mais psicologizado e integracionista, e ele vem como essa voz que diz, a gente tem que ficar com a Escritura é suficiente, a Escritura que é inerrante, infalível, não métodos psicológicos, não métodos de pesquisa e de ciência. E aí, depois dele, depois do ensino de Jay Adams, a gente tem um levante absurdo de muitos teólogos, dos filhos de Jay Adams nesse sentido. A gente tem os próprios livros aqui, todos eles foram alunos de Jay Adams, Paul Tripp, que talvez vocês conheçam, Elise Fitzpatrick, aluna dele também, que são o Ed Welch, Paul Tripp eu já falei, eu acho, o John MacArthur também, que bebeu muito de Jay Adams. E esses homens e mulheres foram a famosa segunda onda do aconselhamento bíblico, sendo a primeira onda com Jay Adams, a segunda onda com esses filhos dele, o legado de Jay Adams. E aí vem algo importante. A terceira onda, que está por vir, já tem começado, é uma onda muito mais recente.
A segunda onda, que teve como esses grandes nomes que a gente conhece dos livros famosos, da Nutra, dos livros de aconselhamento bíblico por aí, a gente tem um nome brasileiro nessa lista. Esse nome brasileiro é o pastor Vadislau Martins Gomes. Vadislau Martins Gomes é pastor presbiteriano. E ele fez uma linha, ele tem desenvolvido uma linha de aconselhamento bíblico tupiniquim, uma linha de aconselhamento bíblico na base da feijoada, uma linha que não se aplica basicamente aos ensinos norte-americanos, mas que é contextualizada para o Brasil. Essa linha é chamada de aconselhamento redentivo, que ela é basicamente o que o pastor Ericon falou. Nem sei se ele leu sobre isso, mas ele acabou falando de aconselhamento redentivo sem nem saber. Talvez, eu não sei se o senhor sabe, né? Eu estou supondo. E essa linha vai dizer exatamente isso, que todo aconselhamento tem que chegar em redenção. Seja para um descrente, ele precisa de redenção. Seja para um crente, talvez os problemas que ele esteja enfrentando estejam relacionados ao esquecimento da redenção. E ele organiza isso baseado no que Paulo já falou, dizendo que todo homem é movido por 3 coisas: fé, esperança e amor. E quando há alguma incoerência em uma dessas 3 áreas, aí surgem os conflitos, aí surgem os embates da nossa alma, aí surgem os pecados em nossa vida. E como já deve ter sido dito, talvez pelo pastor Sivaldo, eu não podia acompanhar a live, eu estava vindo de Recife para cá, nem todo conflito é necessariamente pecaminoso. Nem todo conflito gera pecado de fato. Alguns conflitos são necessários, mas, por outro lado, nem todo conflito também é necessário. Nem tudo vale a pena puxar espadas e sair batalhando por aí, buscando cortar a cabeça dos hereges ou coisa do tipo. Nós somos chamados a aconselhar uns aos outros mutuamente. E é nesse sentido que entra a minha trajetória. Eu tenho estudado, desde o do 2º ano no seminário, algumas disciplinas com respeito ao aconselhamento bíblico, principalmente com o pastor Vitor Ximenes. Acho que a maioria conhece o pastor Ximenes. A gente teve disciplina de aconselhamento 1 com ele, aconselhamento 2, resolução de conflitos, administração de conflitos na igreja. E aí, com esses muitos conteúdos, a gente leu todos esses livros que estão dispostos aqui na mesa, menos o do pastor Flauber, a Autoconfrontação, não conhecia esse. Ele passou muito tempo trabalhando esses livros com a gente, em especial o Aconselhando Casos Difíceis, um livro muito bom. Ele abria cada capítulo na sala, fazia a leitura do capítulo em sala com a gente tinha que discutir como é que a gente trataria, o que é que a gente faria, e normalmente só dizia: vou orar por ele, porque não tem condição não. São casos realmente muito complexos, casos bem delicados, que você acha que nunca vai acontecer, que nunca vai chegar no seu gabinete, ou na sua vida, na sua porta, e de fato acontecem, aparecem. E aí, nesse sentido, eu senti esse despertamento para poder trabalhar o aconselhamento, estudar um pouco mais o aconselhamento, foi quando eu entrei na pós-graduação. E isso acontece porque a gente é fruto de uma igreja que trabalha o aconselhamento bíblico. Não só os pastores e Simone, não só os presbíteros, mas, de fato, uns aos outros. Essa é uma marca do Catolé. A gente tem trabalhado, de fato, esse aconselhamento. Os homens são prova disso. Sempre que um vai casar, a gente se reúne na casa, normalmente, de Gerson, e faz lá uma sabatina do homem, dá uma série de aconselhamentos. A gente faz uma bagunça também, mas principalmente o aconselhamento. Ele não pode falar muita coisa, ele disse aqui. Mas principalmente o aconselhamento. A gente tem desfrutado esse conselho, e é visto também com os grupos das meninas, as moças, as jovens casadas, e por aí vai. É uma igreja, nós participamos de uma igreja que investe no aconselhamento. Assim, invista também você, busque aprender mais sobre esse tema, busque aconselhar, porque o primeiro requisito você já tem. Você tem fé em Cristo, você tem uma Bíblia, então basta você se empenhar nesse aconselhamento. Só isso. Amém. Tem mais 1 minuto aí, quer falar alguma coisa? Fica para Itiel. Então já tem 2 minutos a mais para Itiel. Menos 1 que o pastor passou, então fica 11. Vai lá, Itiel. Graça e paz, meus irmãos. Bom dia a todos, amém? Quando o pastor falou sobre a gente participar disso, primeiro que eu perguntei para ele se ele realmente queria que eu pregasse hoje, se era eu mesmo, porque talvez aqui quem tem mais experiência com aconselhamento aqui, sem dúvida alguma, são os pastores. E é oportuno a gente falar sobre aconselhamento, sobre motivação que está no coração, porque quando eu vejo Simone, que é a esposa, o seminarista e o presbítero que enche o saco dele, só pode ter sido uma motivação assim, vingativa, alguma coisa desse tipo, para a gente estar aqui hoje pela manhã. Mas o André estava falando da sua caminhada, a gente que trabalha com o discipulado, a gente acaba se envolvendo com o sofrimento e os problemas das pessoas que estão ali, e de um modo ou de outro acaba trabalhando um pouco o aconselhamento
não dessa forma sistemática como tem sido apresentado pelo aconselhamento bíblico. E eu tive agora no mestrado a oportunidade de estudar a disciplina de Introdução ao Aconselhamento Bíblico. Então, o meu conhecimento é puramente introdutório e André já adiantou aqui sobre a evolução histórica. O Jay Adams, em 1970, com o livro Conselheiro Eficaz, ele causa uma ruptura em como a igreja tratava o aconselhamento desde então. Se vocês analisarem o crescimento do pensamento psicológico, pensamento da psicologia na academia, ele se confunde com o crescimento do liberalismo na igreja. Então, a gente tem os primeiros estudos na área de fenomenologia, né, de estudo do comportamento humano, no final do século XIX, entrando para o século XX, e à medida que a psicologia vai sendo formatada, depois com os escritos de Freud, Skinner, escala de necessidades de Maslow, etc., ao mesmo tempo, a igreja, que até então os pastores entendiam que a sua responsabilidade era apenas de pregar, como não sei se foi André ou foi Érico colocou bem aqui, que o ministério da palavra ele tem um aspecto público, que é o aspecto do ensino, da pregação, que nós fazemos na escola bíblica dominical, que nós pregamos, o pessoal foi fazer evangelização. Ele tem um aspecto privado, que é o da tua devoção, quando você fecha a porta do teu quarto, quando você abre a Bíblia, espero que vocês estejam fazendo isso, abre a Bíblia em casa para ler, para meditar na palavra, a tua piedade ali vai sendo fortalecida, né? E você vai crescendo a imagem de Cristo, mas há um aspecto pessoal que envolve também o discipulado e o aconselhamento. O pastor também roubou o texto que eu vou pregar hoje à noite, então eu não posso nem adiantar muita coisa aqui. Eu vou falar hoje à noite sobre Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. E esse termo no grego, noutetel, que é o termo que Jay Adams usa para estabelecer ou intitular o trabalho de aconselhamento, que inicialmente, como tudo era aconselhamento bíblico, e a igreja bebeu muito da fonte da psicologia, da psicanálise, no início, especialmente no século XX, então, Jay Adams chega na década de 60 e 70 e diz, não, está errado. Se a psicologia ela surge dentro de pressupostos científicos em que você exclui Deus do processo, em que você ignora a realidade do pecado, então não tem como os pastores sair correndo atrás do estudo da psicologia, em que pese que haja espaço para tratamentos psicológicos e psiquiátricos, etc. Mas nós temos a palavra de Deus, e o ministério da palavra inclui, como o autor de Hebreus vai dizer, que a palavra de Deus ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Se o problema do sofrimento, das emoções, ela envolve o coração humano, então a palavra de Deus ela tem que ser o primeiro recurso a ser buscado. Ainda que o conselheiro bíblico ele não é médico, e ele não pode fazer às vezes de médico, então ninguém aqui chega em casa, não, eu ouvi sobre aconselhamento bíblico, vou deixar de tomar meu remédio. Em nome de Jesus, não faça isso. Nós não temos autoridade, nem que a gente estivesse fazendo um aconselhamento pessoal, o conselheiro bíblico não tem autoridade para estar suspendendo medicação ou passando medicação, mas o aconselhamento bíblico ele tem esses pressupostos. Já foi 5 minutos e eu nem entrei no que eu tinha escrito aqui. Mas eu queria começar, então, falando que, na verdade, a profecia de Isaías, lá em Isaías 9,6, fala que um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Nós temos um maravilhoso conselheiro a quem recorrer. Esse é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia podia ser um manual, como os manuais de psicologia e tal, que falam qual é o problema e dizem se aquilo se encaixa daquela forma e você aplica determinado tipo de terapia. Mas a Bíblia não é assim. A Bíblia, em que pese que ela tem, dentro dos escritos sagrados, dentro
do conselho de Deus aqui, todo o conselho de Deus para nós. Ele tem os mandamentos, mas ele tem, em geral, tem os provérbios, que são conselhos ali práticos e claros, mas ele tem toda uma narrativa da redenção, da história da redenção, porque Deus trata com o seu povo e Deus trata com as pessoas, cada um de uma forma muito pessoal, muito particular, de modo que é dessa forma que o conselheiro deve pensar no seu trabalho de aconselhamento. As pessoas normalmente procuram ajuda a quem está mais próximo, então a igreja é um lugar rico para a gente ter aqui o aconselhamento. É um lugar onde a gente busca realmente estar todos com o mesmo propósito de adorar a Deus e de servir ao Senhor. E nossos problemas, como foi falado pelo pastor Érico, são essencialmente teológicos. As lutas, os pecados que enfrentamos e os sofrimentos que passamos têm raiz na nossa concepção e relacionamento com Deus. Por isso que quando um conselheiro, ele pega uma pessoa que não é crente, ou tem dúvida da sua fé, a primeira coisa que ele tem que fazer é pregar o evangelho. Senão, não evolui, porque o que a gente vai, na verdade, olha, já estou me colocando como conselheiro, o que o conselheiro vai fazer é expor a palavra de Deus, o conselho de Deus, e para que essa pessoa se submeta a esse conselho, ela tem que crer em quem é Deus, como a Bíblia ensina, quem é Cristo e quem é o homem. O homem feito à imagem e semelhança de Deus, que necessita da salvação pela graça do Senhor, porque ele está em estado de pecado. Quando não somos moldados pela revelação de Deus, nós moldamos a interpretação da Escritura a partir de nossa experiência, e é por isso que chove hoje no mundo essa coisa, depois que inventaram esse curso de terapia. Eu soube ontem que tem um curso de terapia holística de 2 anos, aí o rapaz faz o curso de terapia e autodenomina terapeuta, e num balai só ele mistura psicologia, psicoterapia, terapia holística, versículo bíblico, e faz propaganda, chama o pastor para participar lá do evento dele, mas isso não é aconselhamento bíblico, e talvez seja oportuno a gente dizer o que não é aconselhamento bíblico. Aconselhamento bíblico não é ministério autônomo. Se você começar a ver na rede social aqui, ministério de aconselhamento bíblico, desligado de igreja, tome cuidado. Levante suas orelhas, abre seus olhos, porque aconselhamento bíblico, ele é vivido dentro da dinâmica da igreja. Não é terapia cristianizada. Não é porque em vez de você ir para psicólogo, você vai fazer terapia agora no aconselhamento bíblico e a gente vai dar uns versículos aqui. Não é isso. Não é terapia cristianizada. Não é ministério ou atividade reservada aos pastores. Que até então a gente joga muito nas costas dos pastores o trabalho de aconselhamento. É um trabalho que é um ministério que, por ser ministério da palavra, pode ser exercido por qualquer irmão, desde que se aprofunde e seja tutorado, seja na igreja do pastor Jonas Miranda, misericórdia, na igreja do pastor Jonas Miranda, que foi o pastor que foi meu professor na disciplina, o pastor chama sempre uma pessoa para estar com ele no aconselhamento, nas sessões de aconselhamento, para que essa pessoa seja treinada e trabalhada e possa depois também levar adiante o trabalho de aconselhamento. Então, já foi falado bastante aqui sobre aconselhamento bíblico. O Ed Welch, que é o autor daquele livro lá, um livrozinho de 70 páginas, rapidinho, dá para a gente ler bem, uma leitura bem interessante. Ele diz que o aconselhamento é discipulado e amizade bíblica. Alguns riscos que o aconselhamento bíblico tem. Um é da gente focar no comportamento, sair catando. A gente acaba, quando a gente começa a estudar esses negócios, a gente começa a querer ser caçador de pecado. A gente começa a ver os problemas do sofrimento dos outros, do comportamento, e começa a querer encontrar qual é o pecado que está por trás daquele comportamento e tal. Isso é um risco, e por isso que é necessário treinamento, sim. Da gente usar a Bíblia como vara de condão. Não, o cara está passando por um sofrimento, um problema de depressão. Diz, rapaz, é só isso aqui, ó. Lê esse texto. Plim! Aí você quer usar a Bíblia como se fosse um livro de magia, né? A lá Harry Potter. E não é. Esse é um risco que acontece no aconselhamento. Compartilhar a história eterna de Deus antes de ouvir a história da pessoa. E assim como o exemplo foi tratado aqui da mulher samaritana, outros tantos exemplos que Jesus não simplesmente chega e
e fala, confronta diretamente. Existe o confronto com a verdade bíblica, mas Jesus escuta, Jesus pergunta qual é o problema, Jesus interage com a pessoa. Enxergar as pessoas de modo unidimensional, achar que não, então agora ninguém mais vai tomar. Há uma tendência realmente, especialmente dos anos 2000 para cá, com o avanço da tecnologia para os exames na área do cérebro e na área do sistema nervoso, em que se descobriu que determinadas áreas são ativadas quando o homem faz isso ou faz aquilo, quando sofre assim, quando tem determinado sentimento. Para tudo na vida a gente tem um remédio agora. Você ficou meio triste, aí você... Eu estou meio para baixo, hoje toma um remédio. Você está muito acelerado, aí você toma um calmante. E para tudo, como se o coração do homem pudesse ser mapeado apenas do ponto de vista fisiológico. E não é isso. O autor do Provérbios vai dizer que do coração do homem procede o quê? As fontes da vida. A vida flui do coração, e ele não está falando aqui apenas de fisiologia, não. Ele está falando de sentimento, de emoção, de alma, de espírito. E é por isso que ela tem que ser tratada à luz do conselho de Deus, da verdade de Deus. Termino já, Mateuzinho. Mais uns 15 minutos eu termino. Todo aconselhamento que nós fazemos é sobre Deus. Então, a maneira que nós sofremos muitas vezes, e nós procuramos respostas simplistas para os nossos sofrimentos. Porque eu não tenho isso, é porque e nós não questionamos os nossos desejos e as motivações do nosso coração. E é por isso que é tão importante essa confrontação com a palavra de Deus. Eu teria mais coisas para falar aqui, meus irmãos, mas o tempo é curto e eu talvez não seja a pessoa mais apropriada aqui, mais legitimada para falar sobre a questão do aconselhamento. Mas, de noite, eu fazendo spoiler aqui, leia Colossenses 3,16 e venha em oração para que o Senhor possa derramar a graça dele através do ensino da palavra, que eu possa ser boca de Deus para falar o coração do seu povo. Amém. 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 Graças a Deus. Temos pergunta, pode trazer aqui. Se alguém quiser fazer outra pergunta, tem tempo ainda, tá certo? Enquanto eles vão respondendo. Só chegou uma, por enquanto. E aí, quem se sentir à vontade, ou cada um pode falar um pouco também, tem nenhum problema não. Um pouco, tá certo? Tô brincando. Vamos lá. Esse negócio de painel não é comigo, porque o pastor chamou para falar sobre aconselhamento e me deu 10 minutos. Com certeza, ele realmente não era para ter chamado. Vamos lá, a pergunta é o seguinte. No aconselhamento bíblico, tem alguma regra de sequência a seguir? Se tem alguma regra de seguir, o passo a passo, tipo alguma coisa desse tipo? Eita, foi logo com o pastor. Pode responder. Irmãos, a metodologia, sim, né? Quando a gente estuda mais profundamente no aconselhamento bíblico, a gente é instruído como tratar, né? E aí é algo novo, porque a gente vem fazendo, né? Eu sou conselheira bíblica, eu acho que faz 30 anos, mas assim, de uma maneira formal, de uma maneira mais estruturada, a partir de agora da minha pós-graduação. Então, assim, nós podemos estudar mais profundamente sobre isso, né? O acolher, o escutar. Deixa eu dar uma colada aqui para dizer para vocês, já que eu vou pegar meu minuto de volta, Mateuzinho. A instrução que esse autor dá é, com toda a humildade, aproxime-se das pessoas, conheça o coração, conheça as influências decisivas, seja pessoal e ore. Converse sobre o sofrimento, converse sobre o pecado e lembre-se e reflita. Então, quando a gente está no aconselhamento, a primeira coisa que a gente tem que fazer, como eu falei ontem, é escutar. Né? Às vezes a gente quer trazer já o remédio, como o Mitel falou, toma isso aqui, leia isso aqui, e não é bem assim. Você tem que escutar para conhecer um pouquinho do problema da pessoa, e olhe que aquilo que a pessoa fala no primeiro momento é só a ponta do iceberg. Existe um monte de coisa, um monte de gelo ali por baixo, que a gente precisa trabalhar para realmente conhecer, porque, às vezes, no aconselhamento bíblico, a pessoa não vai falando diretamente o problema, ela vai pelas bordas assim, aí a gente tem que ter bastante paciência, escutar bastante, para poder conhecer aquilo que está no coração, porque o problema realmente está no coração, para poder trabalhar. Bem, pastor, antes do senhor complementar, pessoal,
Quem quiser fazer a pergunta, pode levantar uma de suas mãos. Tem papel lá atrás, tá certo? Os diáconos estão organizando isso, tá certo? Então, se você pode falar também se quiser, não tem nenhum problema, tá certo? Só se alguém tiver, não tem um papel para escrever, mas os diáconos ali atrás estão com todo o material, tá certo? Pode falar. Também acho importante, acho que está dentro dessa pergunta, tem casos que às vezes só numa conversa já resolve, é um conselho ali breve, é algo que num dia a pessoa já recebe uma instrução, uma oração. Outros casos às vezes duram seis conversas, às vezes 2 meses, 1 mês. O que não pode ter é uma dependência a vida inteira. Ou então dizer, não, eu não quero nunca, eu não preciso nunca, eu sou uma pessoa autossuficiente. Esses 2 extremos, ou criar dependência das pessoas, dos conselheiros, ou então dizer, eu não quero, eu não abro minha vida para ninguém. É o perigo que a gente corre. É só, veja como é complexo a situação, sem querer partir para uma pegada mais existencialista, mas quando uma pessoa está conversando com o conselheiro, ele está dando a interpretação dele para os problemas e para a realidade da vida, que não necessariamente corresponde aos fatos, à verdade. Então, por isso que o conselheiro não pode simplesmente chegar e escutar, é isso aqui, João 3,16 para você, meu irmão. Toma João 3,16, 3 vezes ao dia, é evangelho e você vai para casa. Não funciona desse jeito. Né? Antigamente a gente ia para o médico nem levantava a cabeça. Ele vai, toma aí, vai-se embora. Não é assim. A gente tem que escutar. Há uma técnica de perguntas diagnósticas. O David Paulson tem perguntas assim, o Paul Tripp também fala sobre isso, o Welch também. Algumas perguntas que você vai fazendo para que a ideia é de que o aconselhado, o objetivo é que ele cresça à semelhança da imagem de Cristo e que ele amadureça para glorificar o nome do Senhor. Não é simplesmente resolver um problema e ir para casa. E para que ele chegue a essa maturidade, ele tem que investigar o seu próprio coração. Não é o conselheiro que vai dizer, olha, você pecou nisso, meu irmão. Não, ele tem que ver qual é a motivação. Será que esse sofrimento que ele tem não é porque há um desejo exacerbado, alinhado com o padrão do mundo, e de repente ele está buscando realizar esse desejo que não vem da parte de Deus, é do seu próprio coração. E isso ele tem que ser investigado, tem que ser confrontado, e à medida que o aconselhamento vai caminhando, é que ele vai se comprometendo com algumas atividades, com algumas leituras, e ele vai sendo tratado. Opa, quer fazer uma pergunta, Edivan? Eu tenho outra aqui, mas pode fazer. Deixa eu levar o microfone aí. Baseado nessa linha que Tiago acabou de falar, a minha pergunta é justamente essa. Quando que uma pessoa ela vai achar que precisa de um aconselhamento bíblico? Quando essa pessoa, porque a gente na igreja, quando a gente passa por algumas dificuldades ou problemas, nós temos culto de oração, nós temos escola bíblica dominical, temos culto à noite, que a gente, às vezes, no momento de pedido de oração, nós falamos o que estamos querendo, e naquele momento a igreja ora, nós oramos, e a pessoa acha que foi sarada aquele seu problema, aquela sua necessidade. Eu tenho aqui um exemplo na Bíblia de uma pessoa que, em 2 momentos, ela teve momentos muito difíceis na vida dessa pessoa e ela não recorreu a ninguém. Ela simplesmente orou. E um momento foi, eu quero falar sobre o rei Ezequias. Ele recebeu uma carta de um rei assírio e essa carta o ameaçava, dizendo que ia implodir o reino dele e que a terra de Jerusalém, de Israel, seria devastada. E ainda foi ameaçado. Qual o teu Deus que vai poder livrar-me das minhas mãos? Porque eu já fiz isso com várias nações e elas todas foram destruídas. Então, Ezequias, eu acho que
um homem de Deus, segundo o coração de Deus no reinado, ele não buscou ninguém. Ele foi ao templo, levou a carta e orou e disse: ó Deus, é isso que ele está dizendo de você, não é de mim, é de você. E ele não foi aconselhado, simplesmente Deus, na sua maravilhosa graça, ele já manda um profeta, mandar um mensageiro dizer que ele vai ter a vitória. E Deus não ia poupar o seu reinado. No segundo momento, ele teve outro grave momento para a vida dele, foi que o profeta disse que ele arrumasse a casa, que ele iria morrer. E o profeta deu o recado e foi embora. Ele também não buscou ninguém, ele estava acamado e simplesmente ele se voltou para a parede, orou, e Deus também pediu para o profeta voltar e dizer que ele ia viver mais 15 anos. Então, essa é a minha pergunta. Quando você conhece a Bíblia, você pode orar, Deus pode fazer acontecer o milagre, a cura, e quando é que essa pessoa acha que tem que procurar um conselheiro bíblico? Entendi, Edivan. Meus irmãos, já caminhamos para o encerramento, horário. Eu vou responder, nós vamos responder a de Edivan e também outra que chegou aqui primeiro. Vou começar por essa. Tem mais alguma? Não, né, Mateuzinho? O horário a gente tem que encerrar. Mas vamos começar por essa, eu vou tentar responder, e se algum dos irmãos aí quiserem complementar, também é possível. Como identificar se o problema da pessoa é espiritual ou psicológico? É, de fato, difícil, não é? Então, eu acho que pelas perguntas diagnósticas, como Itiel mencionou, você vai vendo o conhecimento da pessoa do Evangelho, se aquela pessoa de fato é convertida, se ela compreende bem o Evangelho. Né? A partir daí a gente vai conhecendo pelas respostas, pela vida da pessoa, a gente vai entendendo o compromisso dela com Deus e com o Evangelho. Se a gente vê que ela não tem ainda o Evangelho centrado no coração, então parte para um problema espiritual também, né? A falta de Deus, do Evangelho na vida. Questões psicológicas também podem estar presentes. Todos nós somos seres emocionais e nas conversas a gente vai percebendo. Às vezes a pessoa está um pouco desajustada no emocional e precisa também ser cuidado nesse ponto. Né? É só Deus que vai dando discernimento. Nós somos seres muito complexos. A própria fé também passa pelo emocional, pela mente. Deus vai dando o discernimento. Não sei se consegui responder, mas pensei apenas nesses aspectos. Alguém quer complementar ou falar sobre isso? Tem a questão dos psiquiátricos também, né? Às vezes precisa de uma ajuda médica. Bem rapidinho, irmãos. Nós temos, né, experiências em alguns aconselhamentos e até mesmo na minha própria vida, e eu não tenho problema nenhum em falar que eu precisei de ajuda médica e de ajuda talvez psicóloga também. Nós não demonizamos a psicologia, nós não demonizamos a medicina, nós vemos que é graça de Deus, assim como a gente usa ferramentas de qualquer ciência, nós podemos usar também. Agora, a gente tem que procurar quem, né? Nós temos que ter o cuidado aonde nós estamos bebendo, aonde que nós estamos indo, quem está cuidando da nossa vida. Então, devemos ter esse cuidado. Né? Há um caso bem recente que nós estamos acompanhando uma pessoa que precisou desse tripé. Ela está fazendo terapia com a psicóloga cristã, né? Cristã nesse sentido aqui, né? Que nós estamos sendo gravados. É uma pessoa que nós admiramos e estamos juntos, né? Porque não tem psicólogo cristão. Existe um cristão que ele exerce a profissão dele, tá bom? Para não comprometer ninguém aí diante de conselho algum. Não é que a pessoa está pregando lá no consultório. Se quer pregar, procure um conselheiro bíblico ou procure um pastor, que é assim que se faz, né? E também com um psiquiatra.
né, e com aconselhamento bíblico. Então, é uma parceria maravilhosa, né? Tem o livro da Shona, Vivendo no Ritmo da Graça, ela é médica, ela precisou, ainda precisa de remédios, ela precisou de terapia, ela precisou de cuidados, e ela precisa, é esposa de pastor também, de aconselhamento bíblico. Então, assim, é uma parceria que pode ser possível. Ninguém está dizendo que não pode ser possível. Pode, e nós reconhecemos que a nossa mente humana também ela tem falhas, que alguém que estudou a mente humana debaixo do princípio de Deus, apesar da ciência ser ciência, né, as teorias ser teorias humanas, tantas outras são e não são estudadas, porque aqui na mente a gente não pode aproveitar as coisas boas da própria ciência, né, para a glória de Deus. Ok, eu já vou seguir para outra pergunta, para a gente encerrar, de Edivan. Edivan, eu acho que eu entendi, não sei se foi bem assim, né? Qual seria o momento de pedir ajuda, que a gente reconhece que precisa, e eu entendi também que você mencionou esse exemplo do rei Ezequias, como se ele não tivesse precisado buscar aconselhamento, não foi? Então, primeiramente, falar do meu caso. Eu, algumas vezes na vida, precisei buscar aconselhamento. Quando que eu busquei? Nos momentos muito difíceis, nos momentos que, de fato, estava difícil, sozinho. Aí eu procurei um pastor, um amigo. Isso mais aconteceu na minha vida no início da conversão. Hoje em dia, às vezes ainda eu preciso. É mais raro, mais em crises, em dificuldades grandes, eu peço. Às vezes é uma coisa rápida, uma oração de um amigo, de um pastor, é ali uma palavra amiga, e dá aquele consolo. E Simone também precisou em momentos difíceis, recentes. Então, eu acho que esse é o ponto. A gente percebe, claro que a maioria dos nossos problemas se resolve, como você falou, é no culto de oração mesmo aqui. Eu mesmo faço isso. Quando eu tenho um problema, a primeira coisa é ler a palavra, é orar, é vir para o culto de oração. Deveria ser assim, porque muita coisa já se resolve aí. Né? Muita coisa a Bíblia fala conosco, a força, a graça, é no púlpito, é na pregação. Deus vai falando, a gente sai para casa consolado, é na nossa devocional. Muita coisa, Deus, quem é o maior conselheiro é Deus. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Agora, se mesmo com tudo isso, a gente está num tempo pesado, a gente compartilha com o irmão, é maravilhoso. E eu entendo que o próprio rei Ezequias, ele tinha aconselhamento sim, porque ele conhecia a lei de Deus. O próprio profeta que você citou foi tipo um conselheiro para ele. Na hora que ele estava ali no desespero, Deus manda o profeta, ele escuta, ele dá ouvidos, ele teme. Então, não há ninguém que não precise. A gente precisa, sabe, um dos outros. Às vezes, numa informalidade, mas é um conselho. O tempo todo a gente está se aconselhando. E eu acho que sim, Edivan, que a gente precisa, sim. Em algum momento a gente vai sentir. Agora é difícil abrir o coração, viu? A primeira vez que eu procurei um conselheiro foi pastor Zé Alves, na Presbiteriana Central. Eu era adolescente. Eu marquei, mas quase me arrependi de ter marcado, de vergonha. Eu queria dizer meus problemas, mas quando chegou o dia, eu digo, eu não vou não. Para que eu marquei esse negócio? Aí cheguei na frente da igreja presbiteriana, o carro do pastor não estava. Eu digo, que bom que ele faltou. Que bom que ele faltou, que eu não quero mais nem para que eu marquei. Agora eu estou... Só quando acho que foi dona Flávia, a secretária, me atendeu, o pastor Zé Alves está lá dentro lhe esperando. Eu digo, pelo amor de Deus. Eu vejo como é difícil a gente se expor, a gente contar uma dor, né? Aí pronto, fui, ele estava lá, eu digo, é hoje, mesmo que eu morra, mas eu vou contar hoje o que eu estou passando. A sensação às vezes é de morte, é de desespero, é de dizer o problema, né? Não vou morrer hoje, mas eu vou dizer. Pronto, quer dizer, é uma hora dessa que a gente precisa, que é uma coisa que está muito forte. Falei para o pastor Zé Alves, ele me tratou, me ouviu, né? Como Simone destacou tanto nessa manhã. Alguém que ouviu, simplesmente ali deu poucos conselhos, mas que a vida inteira eu me lembro daquele momento. Ele não fez mágica, ele não disse um super conselho, ele não foi um pastor dos pastores extraordinário que me deu uma palavra que ninguém nunca tinha me dado. Não,
ele ouviu, ele orou por mim, se colocou à disposição, ministrou de forma simples a palavra de Deus. Nunca mais eu esqueci daquele momento. Por quê? Porque Deus usou pessoas simples, conselhos simples. E é assim, a gente sente a hora que a gente precisa, o difícil é a gente se expor. Por quê? Porque todos nós somos carentes, todos precisamos da palavra de Deus. Alguém quer falar sobre isso, pastor Érico? Eu quero responder em 3 pontos, irmãos. Não, vou usar os 3 pontos, não. Mas há outro aspecto aqui. Tem essa questão de vocês. Qual é o ponto que eu preciso buscar auxílio, buscar ajuda? Há aspectos subjetivos aí, maturidade espiritual, uma dezena de coisas envolvidas. Mas tem a outra questão que é, se eu precisar de ajuda, eu vou encontrar essa ajuda na igreja? Não é? Vamos lá, há um grande avivamento, quarta-feira, todo mundo aqui em oração, a igreja ela vai estar resolvendo seus problemas na presença de Deus madura. Ela vai estar apta, preparada a dar suporte aos outros. Não é? Então, não é nem a questão de você, quem é que precisa de ajuda? Quem precisa de ajuda, essa pessoa vai encontrar auxílio aqui. Nós precisamos estar preparados para assistir e para suportar os nossos irmãos nesse sentido. Verdade, pastor. A gente precisa encerrar, eu vou só contar isso brevemente, depois a gente fica em pé e ora, encerra. Eu já tive 2 experiências. Etiel, quer falar? Não, o que os irmãos, às vezes a gente esquece, por exemplo, que personagens bíblicos com grande influência e poder nas escrituras, como Elias, o próprio Jonas, eles passaram por depressão. Elias vinha de uma vitória fenomenal contra os profetas Baal, o fogo caindo do céu, o escambau acontecendo. Ele depois disse assim, ele desesperou da vida, queria morrer. Isso é um comportamento, tendência suicida, depressivo, estava lá, Elias. Ele foi tratado pelo conselho de Deus, pelo próprio Deus. Mas aí tem a ver a questão da maturidade e tal. O Jonas, depois de um momento de avivamento missionário em Nínive, Senhor, tira minha vida. Que é isso? Comportamento suicida, depressivo, está pensando em morte. Então, eu li em algum lugar, nesses dias aí, que a vida da gente às vezes tem altos e baixos, sucessos como esse de Elias e momentos de tristeza e sofrimento. Algumas pessoas, como o apóstolo Paulo escrevendo lá aos Colossenses, ele diz assim, a página do calma, ele diz assim, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo. Algumas pessoas passam pelo sofrimento entendendo, dentro de uma cosmovisão cristã, que o sofrimento faz parte do plano de Deus, consegue se alegrar com o sofrimento e enfrentar o sofrimento na companhia da igreja, no serviço da igreja, de um modo. Mas, em geral, a gente precisa de ajuda para passar por sofrimento. Então, se você está passando por sofrimento, eita, está parecendo propaganda de determinada igreja, se você está passando por sofrimento emocional, está passando por luta que você não consegue se livrar da tristeza, isso dói, isso interfere na sua saúde, porque o próprio Davi disse que quando não confessou os pecados, seus ossos ficaram como se tivesse, ele sentia dor na junta, dor nos ossos por causa do pecado. Então você precisa de ajuda. Você precisa procurar o irmão que está mais próximo de você, que você confia, que é mais experiente. Mas de repente você não quer se abrir para ele, você confia na esposa do pastor, especialista agora em aconselhamento bíblico, procura ela. Não procura o presbítero, não, procura os outros pastores, os 2 pastores. Procura o irmão da igreja. Se o irmão não souber o que fazer, ele vai pelo menos orar por você, e isso já pode ser instrumento nas mãos de Deus para te dar consolo e conforto naquele momento. E para, num segundo momento, você crescer mais um pouco ali na palavra, no conhecimento do Senhor, e enfrentar e sair desse sofrimento. A crítica que a gente faz à ciência é porque a ciência, ela
é importante dentro do seu contexto, mas ela não resolve o problema, porque ela não ataca o âmago, a raiz do problema, que é o coração, que é o pecado. Então ela vai te dar técnicas para você enfrentar a ira, para você enfrentar o sofrimento e a dor. Mas somente a palavra de Deus é que vai te trazer o conforto e o consolo que você necessita para resolver o problema. Ainda que sazonalmente possa voltar o sofrimento, possa voltar o problema, mas é na palavra que você vai encontrar isso. E aqui onde estão as pessoas que estão buscando com o mesmo propósito seu, glorificar o nome de Deus e conhecê-lo através dela. Então busque ajuda, busque ajuda. Vamos ficar de pé, já estamos terminando. Irmão, Peço a Simone que seja fala breve. de Tiel me chamou a atenção, só trazer essa questão para a gente. Nem toda depressão é pecado, nem toda depressão é demônio, e existe a depressão doença, tá bom? Só isso. Ok, obrigado a Mateuzinho que nos conduziu, obrigado a todos que participaram, todos os irmãos, e vamos finalizar com a oração e um breve louvor.